Oi, gente, boa noite. Vamos retomar as nossas lives esse ano. As nossas lives com as mães, que ano passado foi um sucesso, né? Tivemos muitas mães participando aqui com nós, contando suas histórias, compartilhando um pouco das suas vidas. E esse ano a gente vai seguir fazendo. Se vocês, inclusive, tiverem sugestões de temas que a gente possa conversar, né? Acho que é legal também, podem deixar nos comentários, podem nos mandar também no direct do Instagram e a gente pega como ideia para a gente continuar conversando. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está na vida de todo mundo, né? Que é a rotina. E nós vamos conversar com a Andressa, que é a mãe de um paciente nosso. Ela já entrou, né? Eu vou te chamar, tá, Andressa? Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu. Boa noite. Boa noite, Tudo bem, Andressa? tudo certo? Já organizou a galera aí? Então, tô com o pai. Viva os pais, né? Sim. Então, hoje eu estava comentando que a gente vai fazer uma live sobre rotina, né? Sobre a confusão da rotina, né? Todo mundo vive uma confusão, mas eu acho que algumas famílias um pouquinho mais, e a gente vai falar um pouco sobre essas questões hoje, né? Então, vamos direto ao ponto, né? Eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, né? Falasse quem você é, da tua família um pouquinho, para depois a gente começar. Vamos lá, então. Eu sou mãe da Luísa e do Natan. A Luísa tem 6 anos, o Natan tem 4. E eu sou mãe atípica 2 vezes, né? A Luísa tem um diagnóstico de TEA e o Natan tem uma condição de paralisia cerebral. Então é uma rotina bem maluquinha, né? A gente vai dando conta no decorrer do dia, mas sou estudante ainda, além de tudo isso, né? Eu estudo. Então, eu acho que é importante, né? Porque intensifica, mas amo estudar, amo cuidar da noite. E vamos falar um pouquinho sobre isso, então, hoje. É, porque a gente é mãe, mas não deixa de ser outras coisas, né? Sim, Então a gente só vai agregando coisas, na verdade, né? Então sim, é bem é sobre isso, né? verdade. Isso, é bem sobre isso que a gente vai falar, né? Então, assim, antes de ter filhos, no geral, todos nós já temos uma rotina insana, né? Todo mundo vive na correria, a gente sempre acha coisas para preencher o nosso dia, as nossas horas, né? E depois que um filho chega, seja ele atípico ou não, a gente não deixa geralmente as coisas para trás, né? A gente só acrescenta mais a chegada dos filhos que por si só já daria uma vida inteira sozinha, né? Sem Sim, colocar mais nada, já daria uma correria sozinha. Então a gente acrescenta isso mais à nossa vida e acaba, na maioria das vezes, tendo que dar conta meio que de tudo, né? Fazendo um malabarismo ali com tudo na rotina. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua rotina, né? Como que funciona a casa de vocês, a vida de vocês, do momento que vocês acordam até o momento que vocês conseguem colocar todo mundo na cama para dormir. Então, como que funciona esse meio tempo aí? eu digo que da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente não para, né? Porque eu tenho Exatamente. crianças atípicas, mas com demandas completamente diferentes, né? Com prioridades diferentes, com necessidades diferentes, né? Então, assim, de manhã é o caos generalizado aqui em casa, né? Porque a Luísa faz as terapias dela pela manhã. Então, assim, por mais que, ainda bem que as terapias dela é o pai dela que leva, mas tem toda a questão de levantar, acordar, fazer a rotina, né, de higiene, de comer. E aí a Luísa, ela tem um hipotireoidismo, então ela tem que tomar remédio antes de comer, esperar dar o efeito do remédio. E aí eu costumo dizer que não tem como a criança levantar e ir para terapia, né? A Luísa não rende nada. Ela precisa estar mais acordada, estar ativa de manhã para poder ir render na terapia. Então, é aquele caos, acorda cedo, levanta todo mundo, né? A Luísa tem que acordar mais cedo, tem que se arrumar, tem que comer, tem que fazer os temas da escola, porque é o único horário que tem para fazer é de manhã, depois já não dá mais tempo, né? Então faz os temas. Aí quando eu consigo organizar a Luísa para sair de casa, que o pai dela vem buscar ela, tem o Natan, né, que já terminou a dieta, que aí eu tenho que começar a estimulação dele.
Que nem o Natan, a estimulação degustativa que a gente faz, né? Que é o incentivar ele a se alimentar via oral, precisa ser feito com antecedência e não dá para ser na hora do almoço, porque eu demoro muito tempo para fazer isso com ele. Ele leva de 40 a 50 minutos para conseguir ingerir o alimento, conseguir, né, deglutir bem. Então, aquilo ali é uma doideira. Se eu não começar às 11, eu não consigo ofertar mais, né? E aí é almoço sendo feito, é tentando estimular a criança, né? Mas aí quando para, meio-dia, que a Luísa chega, almoça, aí organiza lanche, vai para a escola, eu já tenho o Natan com uma dieta nova para ser colocada e a rotina do sono, né? Terapia tarde, ele precisa estar descansado, precisa ter dormido, ele acorda muito cedo de manhã, então ele precisa dormir à tarde. E aí já tá na hora, né? Dá banho, vai pra soneca. Daí é o tempo que eu tenho, organiza a louça. Tem coisa da faculdade, é nesse intervalo da soneca que eu tenho pra fazer, né? Não vai E, dormir, né? não, não existe. Aí já vai pra terapia, volta, já vou pra faculdade e o pai assume a rotina da noite, né? Então, assim, é literalmente uma loucura durante o dia, né? A gente até conversa com meu marido que chega sexta-feira a gente tá exausto e não muda nada no sábado e no domingo, né? Mas é aquela. E pelo menos a gente tem um ao outro o dia inteiro no sábado e no domingo, né? Então dá uma amenizada, assim, né? Mas é essa loucura todos os dias, né? A Luísa faz terapia de segunda a sexta, o Natan faz 3 vezes na semana físio, tem fono, então não muda muito disso. E eu acho que toda criança, típica ou não, ela precisa ter rotina, precisa de previsibilidade no dia, né? E eu vejo isso como uma coisa muito importante para mim e para nossa família. Mesmo que ela não seja previsível, porque podem acontecer imprevistos, é importante ter, né? Eu acho, para mim, é importante manter o máximo que eu puder. São dias e dias, né? Tem dias que tu consegue fazer tudo, tem dias que não vai dar certo. E tá tudo bem, é isso aí. Mas na nossa casa é essa loucura, assim, o dia inteiro, né? Mas eu acho que quando tu começa a entender, sabe? E a rotina é uma coisa que a palavra mesmo já diz, né? Com o passar dos dias você acostuma aquilo. Então, para nós é super normal já, né? Essa loucura. As outras pessoas olham de fora e pensam como é que dá conta, né? Mas a gente consegue, vai indo e vai dando conta um dia de cada vez. É, o que a gente já comentou sobre isso, né, Andressa, que quem olha de fora sempre acha que o problema é maior do que ele realmente é, né? Não que não seja complexo, né? Mas a gente se adapta e vai dando um jeito, né, na vida. E no fim das contas, ter essa previsibilidade é bom para todos, né? Não só para criança, mas para o adulto também, porque é uma organização, né? Você sabe o que vai acontecer, uma coisa depois da outra, que nem tu disse, por mais que existam imprevistos, existe uma sequência. O imprevisto acontece, tu sabe para onde voltar, né? Sim. Então, eu acho que nesse sentido, né? E olhando para tudo isso, né, a gente vê que nós, mães, estamos muito em cima da vida dos nossos filhos, né? A nossa vida gira muito em cima da vida deles. E uma coisa, assim, que para mim foi impactante, né, e que foi uma das coisas mais difíceis quando eu me tornei mãe, foi a questão de não conseguir seguir o meu planejamento, né? Então, por exemplo, assim, eu me planejei lá no começo, principalmente, né? Com muitas, por exemplo, de manhã eu quero fazer tal e tal e tal atividade que não era relacionada à minha filha, que era relacionada às outras coisas da minha vida que seguiram, né? Ao trabalho, enfim. E aí, na minha cabeça, estava planejado 3 atividades. E em muitos dias eu não consegui fazer nenhuma, né? Então, isso foi uma coisa difícil para mim, assim, sabe? E eu imagino que para você mais ainda hoje em dia, né? Essa questão de você criar uma expectativa de que vou fazer tal coisa e a realidade ser muito diferente. Então, assim, como que tu lida com isso? Talvez hoje melhor, não sei, mas como que foi para ti isso? Eu acho que isso é uma construção. E logo que a gente recebe um diagnóstico que tua rotina muda, o primeiro impacto é de frustração, né? Porque eu acho que você quer tentar viver a rotina de antes, só que com uma realidade diferente. Você quer tentar manter a vida de antes, mas a realidade é completamente diferente. E eu acho que o momento em que você entender que não, a vida é essa, né? Então, essas são as condições que você tem para lidar. Vamos lidar com elas. Você para de criar planos mirabolantes para fazer durante o dia, sabe? O que eu faço hoje eu crio projetos que eu consiga executar. Não adianta eu planejar coisas que eu sei que não vão caber na rotina dos meus filhos. Porque a gente vive a rotina dos filhos, a gente encaixa a nossa rotina na rotina deles.
Então, eu acho que é importante, assim, a gente ter a nossa, né, fazer os nossos planejamentos pessoais, mas sempre visando e encaixando com a rotina das crianças, né? Então, não assim, extraordinários, vou estudar 3 horas, vou fazer academia a tal horário, vou... Porque não vai dar. E aí vai vir a frustração. E aí, quando a gente se frustra, é frustrar. Então, eu tento evitar a frustração, tentando encaixar na minha rotina o que eu sei que eu consigo dar conta e o que eu sei que eu consigo fazer. E mesmo assim, vai ter dias que eu não vou conseguir. Vai ter dias que meu filho vai estar mais agitado, que minha filha vai requerer mais de mim e que eu não vou dar conta de fazer, né? E aí se frustrar faz parte do jogo, né? Não tem como evitar. Mas eu sempre penso assim, eu parto da premissa de que não deu certo hoje, a gente tenta de novo amanhã, sabe? E vida que segue. Porque penso assim que um dia não vai definir a minha semana, não vai definir o meu mês. Ah, hoje eu não consegui me alimentar super bem, hoje eu não consegui fazer um exercício, mas amanhã é outro dia, vai dar. Se não der certo, tem a semana para começar de novo. Então, eu acho que como mãe atípica, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a gente é ser humano, que a gente vai e que os planos da gente nem sempre vão dar certo, né? Então, o que eu tento fazer é planejo com o que eu consigo fazer. E se não der certo, tenta de novo no outro dia, né? Vai dar. Eu acho que esse pensamento aí é muito legal, né? Isso que tu falou de que um momento não define o todo, né? Um dia não define tua semana. Isso deveria estar escrito assim pela casa das pessoas, né? Das mães principalmente, eu acho, porque existe uma cobrança muito grande de nós mesmas, né? De olhar para o lado e ver uma realidade diferente, que na verdade a gente vê só uma parte também, né? De outra pessoa e acaba se comparando. E, e aí, uma coisa que eu penso também é que a parte mais difícil da maternidade no geral é o fato de a gente ter que abrir mão das nossas coisas, né? Não é exatamente cuidar da criança, né? Ficar acordada, por mais que isso tudo seja difícil também. Mas o mais difícil é abrir mão das nossas coisas, né? Da nossa rotina de antes e que, como tu falou, né? A gente quer viver a rotina que a gente tinha antes numa vida completamente diferente. Então, isso é muito complexo. Eu acho que isso que tu falou é muito importante, assim, de entender que um momento não define o todo e que tem sempre uma nova oportunidade, né, para mudar. E aí, Eu acho assim, pode falar. que, né, fica mais leve. Porque no momento em que você entende isso, você consegue levar com leveza a vida, sabe? Porque nem tu falou, a gente, mãe, nasce uma culpa é a palavra mais exata que existe. A gente se culpa por não conseguir dar conta de tudo, porque a criança precisou de atenção e tu não conseguiu dar. E aí, se você for se sobrecarregar com tudo isso, teu emocional não aguenta, né? Não tilt. Então, eu acho que é importante, né? Levar com leveza, levar com... né, entendendo que a gente é ser humano e que a gente, além de ser mãe, a gente é mulher, a gente tem também o nosso papel como querer estudar, querer se profissionalizar, querer fazer qualquer outra coisa, né? E eu acho que dá pra fazer caber na rotina, sabe? É mais devagar, às vezes é mais difícil. Mas dá pra abandonar os nossos sonhos também. Os nossos filhos têm que ter orgulho da gente pelo que a gente continuou sonhando por eles, sabe? Eu levo isso muito comigo, que eu quero que meus filhos olhem para mim e pensem que eles não limitaram a minha vida. Eles me deram um impulso para mim continuar sonhando. Eu vou dar um jeito, eu vou encaixar, eu vou fazer e as coisas vão ir acontecendo. A gente não pode parar e não dá para desistir, né? Então, eu acho que é principal é isso, assim. Isso é muito legal. Até vou anotar isso que tu falou, sobre a questão de os filhos não limitarem, né, a nossa vida, porque a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também, né? Até sobre o que a gente fala perto deles e eles veem o teu esforço. Às vezes não precisa ser falado, mas eles enxergam que você tá ali o dia todo, tentando fazer o melhor para eles e ao mesmo tempo trabalhando e ao mesmo tempo estudando, né? Então, de alguma forma eles enxergam isso também, né? E aí, assim, talvez a gente já tenha falado um pouco sobre isso, né? Mas quando a gente pensa assim numa sobrecarga, principalmente emocional, o que que você acha que gera uma sobrecarga dentro dessa rotina? Eu acho que cada família deve ter algum fator que seja um gatilho, né? Pra mim, no meu caso, é o fato, assim, de que às vezes eu não entendo, tipo, o Natan, né? E o Natan é uma criança que é não verbal. Então, pra mim, o que mais me sobrecarrega é quando eu não consigo entender o que ele precisa. Quando eu não consigo entender o que ele quer, sabe?
Porque o resto da rotina eu vou dando conta, eu vou dando um jeito, eu não me abalo emocionalmente. Mas isso é uma coisa pessoal minha, sabe? Eu sou uma pessoa muito prática. As pessoas me Uhum. conhecem, eu sou uma pessoa muito prática na vida. Desde que a gente teve o diagnóstico, eu entendo assim que, bom, essa é a condição, então vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos correr atrás, vamos dar o melhor pro Natan, pra Luísa. É a vida, sabe? Vamos ser práticos, vamos não dificultar tanto, né? Que já é Uhum. difícil. Sim. Então, eu sou prática com tudo que eu faço, sabe? Eu levo a rotina de uma forma leve. É lógico que tem momentos que a gente cansa, tem momentos que bate, né? Tem que dar aquela chorada, tem que botar pra Uhum. fora, faz parte do ciclo. Mas pra mim, o que mais me pesa emocionalmente é o fato de, às vezes, eu não entender o que o Natan precisa. Eu não entender o que ele necessita, se é alguma dor. Porque, às vezes, ele tá choroso, tá? Sabe? Daí vem mais padrão espástico e aí eu não consigo entender se aquilo vem de uma dor, se ele não tá querendo alguma coisa, se é um desconforto. Aí isso sim, isso pesa pra mim, sabe, como mãe, porque daí eu me sinto impotente. Aí eu sinto que, tipo, o que que eu faço? Medico, não medico? Faço o quê, sabe? E aí, pra mim, isso Uhum. pesa dentro da rotina quando eu não consigo entender o meu filho. E eu acho que isso deve pesar pra todas as mães atípicas que têm filhos que não conseguem se expressar, sabe? O Natan, ele consegue ter, ele não fica calado, né? Ele Uhum. grita, dá um jeito de ali te dizer nada. Mas tu entendeu o que que é, porque às vezes isso é uma questão emocional dele, mas às vezes pode ser uma dor que ele tá tendo, né? Então, isso pra mim é o que mais me afeta, assim, né? É o fato de realmente eu não saber o que que meu filho precisa, o que que meu filho necessita, né? E aí faz parte da vida também, né? Não tem muito o que fazer, daí dá aquela baqueada. Eu gosto, assim, de dar uma chorada no banheiro, no chuveiro, deixa, né, a emoção sair e volto pros meus filhos bem, sabe? Porque eles precisam de uma mãe saudável, né? Não só física, como emocionalmente. Então, não dá pra gente não cuidar da gente, mas também faz parte, né? Não tem Faz o que fazer, parte. acontece. Então, na minha rotina é normal eu ter momentos assim que eu vou sobrecarregar. Mas pra mim, assim, não é a sobrecarga de cuidar. Não é o peso do Natan que ele tá enorme de carregar, não. Essas coisas assim, tudo eu vou dando um jeito, né? Mas assim, pra mim o que pesa mesmo é não entender às vezes o que ele precisa, é não conseguir identificar o que ele quer. E aí a gente fica apreensivo, né? Se é uma dor, dá um remédio e melhora, mas às vezes tu vai medicar e não é nada, e daí tu vai dar um remédio desnecessário. Então isso pesa pra mãe, né? Pra mim, Uhum. assim, na minha rotina. De resto, eu vou dando um jeito. Mas essa parte dá uma pegada a mais. Isso entra dentro das coisas que a gente não tem controle, né? Então, e não dá para negar que realmente algumas coisas vão nos abalar, que está sempre tudo bem. Então, acho que faz parte de se sentir melhor, primeiro a gente aceitar que é algo que se incomoda, né? E também eu acho que o fato de tentar ao máximo tentar entender a situação que ele está passando, né? Isso já é muito, isso já é tudo que tu pode fazer, na verdade. Então está feito, né? A tua parte está feita. É, eu até acho, né, interessante nela, né, falar sobre a questão de que quando a gente recebe um diagnóstico é muito importante estudar sobre. Porque quando você Ah, estuda sim. sobre a ele, você consegue ter previsão do que pode acontecer, do que pode ser que esteja acontecendo com ele, sabe? Porque às vezes a gente é mãe, a gente não é médico, a gente não é nada, mas no momento que tu começa a estudar sobre, uma num dia que esteja muito grave, vai dar uma dor muscular, né? Então, assim, então você consegue, meu filho hoje está muito espástico, então pode ser que esteja doendo os músculos dele. Então você consegue compreender e entender melhor como que o cérebro do teu filho trabalha, como que ele reage a certas circunstâncias. E eu acho que estudar a condição do filho da gente é essencial. E no caso da Luísa também, nos dois, né? Porque às vezes um descontrole emocional tá dentro do que é esperado para ela. Então, no momento que você entende que é esperado isso, você consegue reagir àquilo, sabe? Com mais tranquilidade. Do que se você não sabe nada e você tá no escuro, né? Então, eu acho importante, assim, a gente estudar, a gente saber, a gente entender o quadro real do nosso filho, né? A gente saber o que pode ocasionar, o que pode ser. Talvez não vai, né, ser nada, mas é bom a gente sempre saber, né? Eu sempre tô atrás de alguma informação, atrás de alguma coisa, para eu entender meu filho, né? Saber o que ele precisa, o que ele necessita, para tornar a vida dele mais fácil e a minha também, né?
importante. E eu acho que entra também num fator de rotina, por quê? Porque se você conhece a condição do teu filho, você tem total autonomia para decidir. Essa terapia é legal, essa não é, essa aqui vai entrar dentro da nossa rotina, essa aqui não vai, essa aqui está só sobrecarregando, algo que não precisa, né? Você tem autonomia para conversar com os profissionais, então, assim, hoje em dia, a gente profissional, eu falo do meu lado agora, a gente gosta de pais ativos. É muito difícil tu trabalhar com um pai totalmente passivo, que não compreende nada, que não sabe nada sobre a condição da criança, porque às vezes tu vai perguntar assim, como que podem incluir em casa e eles não sabem. E aí a gente também fica limitado, porque lembra que a criança vem para a clínica uma, duas, três vezes na semana, né? No intensivo talvez um pouco mais, mas a maior parte do tempo ela está em casa, né? Então a rotina dela acontece em casa. E a gente é só uma parte muito pequena disso, né? Então eu acho que isso é muito importante, assim, os pais têm que ter essa autonomia para conseguir organizar as coisas da melhor forma sem sobrecarregar a criança, né? Então isso também já entra em outra coisa que a gente comentou de conversar aqui, que é na prática mesmo, como que tu organiza essas questões de terapias, porque sempre mais de uma coisa, né? E daí, assim, vai na física, ela manda, ó, tu tem que fazer tal coisa. Daí tu vai na fona, ela fala, ó, tu tem... Então, todo mundo manda tema de casa e a gente só pensa na gente. A gente esquece que a criança vai em outros terapeutas que tem a escola, enfim, né? Então, Sim. como que tu consegue organizar? Como que tu imagino que tu tenha construído também isso ao longo do tempo, porque no começo é sempre uma enxurrada de coisas, né? E como que tu organizou? O que que funciona? O que que não funciona? Eu vivo assim na premissa de que é um dia de cada vez. Tem dias que eu consigo estimular a criança ao máximo, tem dias que eu vou dar o meu mínimo e é o suficiente, sabe? Mas aqui para nós, o que que funciona? Estímulo de manhã é só com a Luísa. Antes das terapias é fazer os temas, que já é para mim é considerado um estímulo com ela, porque eu tenho que sentar. E aí é interessante falar, porque, por exemplo, a Luísa tem uma dificuldade, né, motora. Então, tipo, o sublinhado das palavras. Eu tenho que deixar tudo pronto antes do tema dela, porque ela tem um tema adaptado, mas ela tem o mesmo livro que todos os colegas. Então eu preciso traçar todas as linhas, né, das palavras, deixar pronto antes para ela sentar e a gente conseguir fazer o tema junto. Então isso requer um planejamento meu anterior, né? Eu não posso deixar para fazer na hora. Então, com a Luísa é sempre de manhã, né? Que eu consigo sentar fazer os temas com ela antes dela ir para terapia. Aí o Natan é no turno da tarde. Então, que daí eu tenho só ele, a outra tá na escola, eu consigo então dar uma atenção maior para ele, né? E o Natan ele tá numa fase de crescimento. Então, assim, eu sozinha já não consigo mais colocá-lo em pé. Já é impossível dar suporte pro Natan sozinho em casa, sem ser no parapódio. E mesmo tá, ele não gosta de ficar parado, ele gosta de ficar em movimentação. Então, o ficar em pé tem que ser quando o pai tá em casa, que daí ele me auxilia a colocá-lo em pé, né? Mas aí a gente vai adaptando, sabe? Bota no sofá, encosta e dá um jeito. O sentado a gente consegue fazer. Mas aí eu consigo fazer um turno da tarde com ele, né? Os dias que ele tem físio, aí é menos tempo, não tem como eu intensificar muito, porque ele vai ir pra físio, e ele vai fazer na físio. E aí, se eu exigir demais dele em casa, ele não rende lá, né? E aí, o dia que ele não tem, a gente consegue intensificar mais em casa. Mas, assim, é um dia de cada vez, porque a criança também tem dias que ela não quer. Tem dias que ela não tá com vontade de fazer, não quer fazer, chora. E aí você tem que entender a criança também, sabe? Porque não vai ser um dia que vai anular todo o desenvolvimento dela e todo o ganho que ela teve. Então eu sou assim, que o Natan tá super estressado, que se eu colocar ele para fazer, ele vai ter muito padrão espástico que vai piorar a condição. Então, vamos relaxar, vamos ficar sentado, vamos brincar sentadinho, tudo bem. Mas para mim, assim, o que a gente conseguiu organizar é isso. De manhã consigo dar uma atenção maior para Luísa, de tarde consigo dar uma atenção maior para o Natan, né? E assim a gente vai fazendo. De noite é impossível dar atenção. Eu não tô em casa. Aí o pai consegue dar conta da rotina da noite e já para mim tá ótimo, tá perfeito. Não exige mais do que isso, né? Então, para nós é o que funciona na nossa casa, né? Às vezes tem dias que não dá para estimular nenhum, né? Uhum. Tudo bem. Então, não tem muito o que fazer, né? Nem a gente tá na adaptação do Natan, ele precisa ficar na cadeira mais tempo, né? Então, já é uma questão que para ele tá desgastando bastante, porque ele tem que ficar numa postura reta, então dói a coluna, dói as costas dele também, porque é uma postura que
ele tá se acostumando a ficar, né? Então exige dele mais Já esforço. é um estímulo diferente, né? E isso tudo acarreta no fato de que às vezes tu não consegue estimular da maneira como você queria, né? Mas faz parte. Eu acho que assim, ó, entender que o diagnóstico do teu filho impõe limitações a ele é essencial. Porque aí você não vai exigir dele também algo que ele não vai conseguir entregar, sabe? Que ele não vai conseguir fazer. Então eu entendo assim que o Natan consegue ir até esse limite. Então a gente vai até esse limite. Ah, amanhã ou depois ele pode avançar o limite e conseguir ir mais longe. Mas no momento eu não consigo fazer com que ele, nossa, faça passinhos, faça marcha, faça. Não tem como, né? A condição hoje não é essa. Então a gente em casa tem que aceitar isso, sabe? Tem que entender isso e que a gente não tem suporte o suficiente para oferecer em casa tudo que ele precisa no momento. Então a gente tem que adaptar e fazer conforme dá, né? Eu acho que já é mais do que suficiente se a gente conseguir fazer isso, né? E isso que tu falou agora, assim, exige de você um apego muito grande à realidade, né, Andres? Sim. E exige também que você abra mão de muitas expectativas que toda mãe tem, né? Então, eu sei que isso não é uma coisa fácil, assim, né? Não, Porque não é, porque assim, quem ouve você falando pensa, nossa, não, ela, né? Como ela tem clareza sobre isso, mas eu sei que para chegar nessa fala de hoje foi uma construção dentro de você, né? sim, De quebrar muitas ideias que com certeza tu criou, né, para hoje poder encarar e é o melhor para ele, né? Seria muito ruim para ele ter alguém que ficasse o tempo todo colocando expectativa e exigindo algo que ele não possa fazer. sim. Só Eu me que emociono, né? Porque literalmente é muito difícil. Que nem assim, eu acho que pai nenhum tá preparado para um diagnóstico de nenhum filho, né? Mas assim, a gente teve do Natan, ele tinha 1 ano e 4, né? Então, assim, até 1 ano e 4 tinha uma criança. Aí depois de 1 ano e 4 eu tive outra, sabe? E aí isso é muito difícil. Porque aí você tem que meio que esquecer que aquela criança não existe mais. Essa é um criança que luto. então, é literalmente isso, viver o luto do filho perfeito, né? E aí você enterra junto os sonhos que você projetou com aquela criança, né? O que você planejou para o futuro dela. Não tem o que fazer, você tem que deixar lá, sabe? Porque às vezes eu até fui muito criticada, né, pelo fato de que, mas tu tá aceitando a condição, tu não pode aceitar, tu tem que correr atrás, tu tem que dar um jeito. E se eu não aceitar o meu filho da maneira que ele é impossível ele que aí eu vou limitar ele a uma criança que ele não é. E assim, eu vejo o potencial do meu filho, eu acredito no potencial do meu filho, eu estimulo meu filho para alcançar o potencial que ele tem. Mas eu tenho que entender que ele tem uma lesão que é grave. Então, eu considero isso que é muito difícil. A parte de você literalmente encaixar na cabeça tem limitações. Essa é a questão, meu filho tem uma deficiência. Eu tenho que viver com isso e projetar um futuro diferente. Até chegar ali é bem exaustivo emocionalmente, sabe? Porque não é só a vida da criança que você tem que projetar de maneira diferente, é uma família inteira que projeta um futuro completamente diferente, né? É uma família inteira que tem que sonhar sonhos diferentes, não dá para deixar de sonhar, mas a gente tem que alterar os sonhos e a rota da gente, né? E eu acho que isso é importante, a gente sabe entender que essa é a vida, nosso filho tem essa condição, ele é assim, isso faz parte dele, sabe? Não vai sumir, não vai desaparecer. Eu acredito em milagres, acredito. E eu acredito que eu vivo milagre por cada milagre. Então, ele já é um maior milagre da nossa vida. Então, a gente vai conquistando aos pouquinhos a autonomia que a gente deseja para ele, dentro do que ele pode oferecer também, né? E eu acho que é triste uma criança que a gente acha que ele entende, né? Porque o que a gente conversa com ele, que ele entende o que a gente fala. Eu acho que deve ser triste quando a criança também tem aquela sobrecarga de eu tenho que, né, fazer. Meus pais esperam que eu dê conta, que eu cresça, que eu faça, que eu caminhe, que eu. E às vezes o corpo não responde dessa maneira, né? Não Então é eu acho porque que é não muito quer. importante. Não. E aí que tá, né? É o grande que da questão. A criança, na verdade, o querer ela até quer. É o corpo Sim. dela que não corresponde. Então, e daí você dá mais uma frustração para a criança, sobrecarrega demais, né? E sobrecarrega a vida da gente também, né? Porque aí tu vive numa realidade que não é a tua, né? Tu vive Isso. numa
uma realidade que não é real. Você vive uma utopia, que eu digo, né? Que você vive um sonho que não existe. E eu acho importante, assim, a gente olhar para o filho da gente, entender a condição dele, lutar pelo máximo que a gente puder de oferecer. E eu sempre digo, a gente conversa com meu marido sobre isso. Oferecer aquilo que realmente faz diferença, sabe? Porque eu vejo muitos pais que procuram milagres em terapias, em procedimentos milagrosos, para tentar trazer uma criança que não. E aí frustra demais, custa caro demais. E eu acredito no convencional, sabe? Eu acredito que uma terapia bem feita, que uma terapia, né, feita em conjunto com a família traz resultado a longo prazo, né? E lógico que o que tiver para oferecer para o meu filho do melhor, eu vou tentar oferecer, mas dentro daquilo que eu acredito que seja, né, que a ciência já considerou que é possível acontecer também, sabe? E daí na minha fé, eu busco um milagre em Deus também, né? Porque eu acho que é importante eu trazer isso aqui. A minha fé é o que me fortalece, é o que me mantém em pé. E nela também eu procuro um milagre divino, né? Seja ele diário, seja ele na gente, dando estrutura, dando força, né? Mas é assim que funciona. Talvez o milagre esteja um pouco em reconhecer a realidade, né? Sim, Talvez isso já seja um pequeno ter essa força de observar a realidade e trazer a melhor rotina para ele, né? sim. É. E só que isso é bem, eu acho bom abrir um parêntese para falar sobre, porque isso é bem difícil de ser enxergado, sabe? Às vezes a gente usa muito a nossa fé no fato de que Deus tem que fazer tudo o que a gente sonha e imagina, né? E às vezes a gente acaba se apegando demais a isso e esquecendo da realidade que a gente vive, né? E eu sou muito prática em dizer que a minha fé permanece, mesmo eu tendo uma condição hoje diferente com o meu filho, né? Eu acho que assim, que nem tu falou, o maior milagre é a gente entender que são coisas da vida, que são coisas que acontecem, que são inúmeros mães e pais que passam por situações semelhantes, piores, melhores que a nossa, e que a gente precisa encarar, que é uma condição que a gente vive, que a gente tem que dar conta, e que a gente tem que, lógico, se apegar à nossa fé em Deus, mas uma forma de enxergar o milagre diário na vida do Natan, na nossa vida, de uma forma diferente, né? Enxergar que dar conta já é um milagre, sabe? Estar ali bem já é um grande milagre. Então, a gente conversa com o marido. O maior milagre é a gente ter o Natan, porque a gente quase perdeu ele. Então, ter ele já é o suficiente. O resto, a gente corre atrás, a gente, como pais, dá um jeito, a gente investe e a gente vai vendo os frutos disso aí, né? E entendendo também ele, que nem a gente entendendo a condição dele, aceitando a condição dele, aceitando quem ele é, porque isso é quem ele é. No momento em que eu não aceito isso, eu não aceito meu filho. E eu aceito meu filho da forma que ele é, né? Então, eu acho que é essencial, assim, para qualquer mãe entender isso. Isso não é negar, né, as dificuldades, assim, não é negar que poderia existir uma realidade diferente, né? Mas é viver aquilo que acontece diariamente, né? E só que isso também exige um abrir mão de si, como a gente já falou, de si pelo outro, né? Então, talvez essa seja a definição de amor, né? Onde você abre mão daquilo que te faria feliz, né? Para uma coisa que vai fazer o bem para o outro, né? Então, como você falou, né? É difícil ver as pessoas encarando essa realidade, por quê? Porque digamos assim, é bom viver na ilusão da esperança de algo que, no fundo, a gente sabe que talvez não vai acontecer, ou que tem uma probabilidade baixa de acontecer, mas vamos viver nessa esperançazinha, né? Vai que, Sim, né? eu acho que assim, eu como cristã, eu acredito muito na fé, né? E eu acho que as pessoas têm um sentimento, às vezes, errôneo sobre isso, né? Que o fato de eu aceitar a condição do meu filho, que eu não tenha fé, né? E aí, às vezes, dá essa confusão, né? Tá, mas tu tem fé, tu tá vivendo e tá aceitando a condição do teu filho, né? Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E que nem tu falou, a esperança, eu acho que em mães atípicas, ela é a última que morre. Mas você precisa ter esperança naquilo que é possível, sabe? Dentro daquilo que a gente espera. Por exemplo, eu tenho esperança de um dia o Jonathan ter uma autonomia maior de controle de tronco. Eu tenho esperança do Jonathan ter um controle maior de, quem sabe, caminhar.
são coisas que talvez eu tenho esperança que um dia possa acontecer. Mas eu também vivo a realidade de que talvez não aconteça. Uhum. Eu me projeto para um futuro que talvez isso não vá acontecer, sabe? Eu acho que é isso que é importante. É você ter esperança, com certeza, tem que ter. Ter fé, tem que ter. Mas você também tem que trilhar um futuro pensando nas possibilidades disso não vir a acontecer. Porque eu não posso projetar Exato. minha vida para né, com a condição do meu filho diferente. Às vezes a gente conversa lá, né, nas terapias sobre isso. Por exemplo, uma casa adaptada, um quarto adaptado, um banheiro adaptado. Meu filho vai precisar disso no futuro. Eu não posso agir hoje como se ele não fosse necessitado de todos esses cuidados para frente, né? Então eu tenho que agir como se ele precisasse, e mantendo a minha esperança de mãe de que talvez ele precise de menos, né, suporte, de que talvez ele precise de menos apoio. Mas eu acho que é muito importante a gente projetar a vida para a condição do filho da gente. Porque senão a gente se torna também negligente, né? Porque aí você acaba não Isso, exato. de ter uma qualidade de vida boa. E eu acho que a negligência acarreta em depois situações que são irreversíveis, né? Tipo, eu penso assim que meu filho, se eu não cuidar do quadril dele, futuramente ele pode ter uma luxação. Então, eu sou negligente em não projetar e não organizar a vida dele para que ele tenha, né, um mínimo de suporte para não acontecer isso. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem que cuidar, tem que projetar, tem que ter esperança, tem que, mas tem que viver a realidade, sabe? Tem É. que encarar a realidade diária da gente, né? Porque daí a gente entra num assunto um pouco polêmico, né? É, Sim, aonde que as coisas, até onde as coisas que muitas pessoas, nós, né, desejamos, são realmente boas para o nosso filho ou elas são um desejo nosso apenas, né? E que a gente diz que é algo dos nossos filhos. Ah, eu quero que meu filho faça tal coisa porque é bom para ele. Será que é bom para ele ou é algo que você queria muito, que não vai acontecer tão fácil, né? Então é polêmico isso, né? É difícil falar sobre isso, porque entra nessa questão de que muitas pessoas não vivem, né, a realidade atual. Sabe? Acho que fica o recado para todo mundo, né? Qual que é a sua realidade? Você enxerga de fato a sua realidade dela, né? O que é, que está adequado ou não, enfim, né? sim. É, Pode falar. e cada um tem que viver a sua realidade da forma que achar que tem que viver, né? Eu encaro a minha essa realidade que nós temos, então a gente vai trabalhar com isso, né? Mas cada pai vai trabalhar de uma maneira, né? Eu acho que não existe certo ou errado, né? Cada família age da forma como acha que tem que. Mas assim, eu vejo, é importante viver a minha realidade e não colocar tanta expectativa, sabe? Não criar assim algo milagroso na minha mente, né? Porque o meu filho tá aqui, eu preciso proporcionar para ele hoje. Amanhã, talvez, daí eu me arrependa do que eu não proporcionei hoje, esperando algo diferente acontecer, né? Então, para nossa realidade, para nossa casa, para nossa família, é assim que funciona. Cada casa vai funcionar de um jeito, cada mãe atípica vai agir de uma maneira. Isso tem muito a ver com várias outras questões que a gente não tem como entrar agora, né? Desde conhecimento, desde informação, tudo isso, né? Acarreta na decisão de uma família. E aí, se te falta conhecimento, tu vai decidir talvez de outra forma. Então, É, isso são muitas coisas que influenciam o saber de uma família atípica sobre como lidar com essa situação. Nós escolhemos lidar dessa forma, né? Então, para nós está dando certo, para nós a gente consegue, né, dar conta, a gente consegue uh, ver o potencial do Natan, acreditar nele, investir nele, e para nós está sendo assim. Que as pessoas acham que toda família típica é triste, né? E eu acho importante dizer que vive feliz, a gente consegue botar, incluir o Natan, a gente consegue deixar o Natan feliz, a gente consegue, né, viver uma vida normal, né? Que o nosso ser diferente também é normal. Para nós é exato. normal, né? Então, eu acho que é isso. Cada família vai fazer de acordo com aquilo que dá certo, né, na sua casa. Para nós tá dando certo assim. E vamos continuar seguindo nessa linha, né? Isso é uma coisa para ficar marcado também, né? Observar a própria rotina, porque o que que acontece, o que que eu já vi acontecer muito? Muitos casos de famílias que contratam um profissional
e ele fica que para o melhor desenvolvimento da criança, o ideal é que a rotina seja seguida de tal e tal e tal forma, com tal e tal e tal horário. E assim, gente, beleza, isso pode funcionar para algumas pessoas, isso pode funcionar para alguns desfechos, mas se isso não estiver dentro do, do que a família, do que funciona para cada família, não vai adiantar nada contratar um terapeuta para ir lá e dizer o que você tem que fazer. Não vai Sim, adiantar nada fazer 1000 terapias se não funciona dentro da tua família, porque aí isso pode, você consegue sustentar talvez por um mês, dois, mas e aí e depois, né? Porque às vezes você vai sustentando alguma coisa que talvez não seja tão boa e você não olha os detalhes. Mas a tua criança está irritada, ela não está dormindo direito, ela está brigando com todo mundo, ela não está rendendo em nada, não rende na escola, não se concentra. Vocês estão brigando em casa e não conseguem entender que talvez o que falta é parar e olhar o que está acontecendo e entender, sim, será que isso aqui faz sentido? Porque pode ser o melhor terapeuta, né? Mas se sim. não faz sentido para vocês, não é efetivo, simplesmente assim, né? É. E eu acho que é importante falar sobre a questão da sobrecarga infantil também, né? Porque às vezes a gente fala só em cima dos pais com a rotina, mas a maior sobrecarga é sobre a criança, né? Então, às vezes, você tem que parar e olhar para a criança. Às vezes ela precisa de um descanso, às vezes ela precisa alterar a rota, mudar. E a gente vê isso no Natan, né? Lá na clínica. Que às É. vezes a gente tem que alterar exercícios, mudar, tirar o foco daquilo ali. Porque às vezes a criança também está exausta, a criança também está com sobrecarga de rotina grande, de muita, né, muita coisa. Então, eu acho que nem tu falou, o parar para olhar para a rotina, para ver o que está dando certo, o que está dando errado, é muito importante. O olhar para o teu filho, né? Olhar para as necessidades emocionais dele também. Porque às vezes a criança não está rendendo, mas não é porque ela não queira render, porque ela está birrenta, porque ela está. Não, é porque ela está passando por um processo difícil também. Enquanto outras crianças só brincam, só vão para a escola sem nenhuma dificuldade, outras não, outras precisam aprender a brincar, precisam aprender a estudar, precisam aprender a interagir, precisam aprender a segurar a própria cabeça, sabe? Então, isso requer muito da criança também. E você olhar para ela como, né, não, ela também tem, essa semana ela não tá bem, vamos alterar, vamos mudar, vamos deixar mais lúdico, vamos, né, vamos fazer de outra forma, é muito importante. Porque o rendimento é outro, né? A criança consegue entregar mais. Eu acho isso interessante porque ali na clínica às vezes a gente tem que mudar tudo, né? O Natan às vezes não pode nem ver Uhum. a gaiola. Então vamos deixar o É. Natan longe da gaiola por uma semana, né? E é Dificulta a importante. vida da físio, né? Mas é importante esse olhar, né? E a gente, né, imaginou até dor, né? E aí, não, é realmente uma fase da criança. Mas aí você olhar para isso e alterar, mudar a rota, né, recalcular, é importante, tanto em casa, quanto nas clínicas, quanto em qualquer ambiente. Eu acho isso importante também dentro de casa. Às vezes a rotina vai precisar de uma alteração do horário, vai precisar de uma mudança aqui, uma mudança ali, e essas coisas a gente tem que ir fazendo e ajustando, para que a gente consiga ir caminhando, né, de forma mais tranquila. Seguindo então nesse assunto rotina, mas mudando um pouco agora, né? Saindo um pouco das crianças, né? Vamos voltar um pouco para o casal, né? Porque no fim das contas a família começa aí. E aí as crianças vão chegando e essa rotina louca vai entrando. E quando você foi falando, inclusive, tu não falou. E você e o teu marido, né? Você tem uma rotina do dia, ele tem uma rotina da noite com as crianças. E como que vocês conseguem se encontrar, né? Em que momento isso acontece? Porque Sim, se isso se perder, todo o resto vai desandar também. Eu acredito muito nisso, porque a essência, né, a base vai ser o convívio dos pais, né? sim. A essência da família e do bem-estar de um e de outro, né? Vocês organizam isso também? Vocês têm que marcar horário na agenda? Como é que é? A base da família e casal felizes são famílias felizes, né? E assim, para nós, assim, é literalmente uma loucura, né? A gente se encontra nos intervalos das coisas das crianças, né? Mas eu acho muito importante cuidar do relacionamento, né? Eu acho que cuidar um do outro é, é importante porque seus filhos enxergam isso, sabe?
essa diferença, né? E assim, na nossa casa, o que funciona é, literalmente, depois que as crianças dormem, a gente ter tempo pra gente, né? Porque antes, né, de dia exaustiva, eu chego cansada já da faculdade, mas eu acho importante sentar, conversar, porque com a Luísa é impossível conversar com o meu marido, com ela junto, né? Porque ela quer falar, ela quer contar o dia dela também, daí ela tem ciúmes, né? Então, dela abraça, dela quer beijar, dela quer. Então, é impossível, né? Você às vezes ter uma conversa de adulto, de coisas, assuntos que adultos precisam resolver, inclusive até sobre os filhos, né? Ou não sobre eles, mas qualquer coisa que tu vá conversar, você precisa que teus filhos já estejam dormindo. Pra você Sim. comer, quem sabe, né? Sem uma criança no colo, sem outra chorando, pra presente. Então, eu acho que é importante, tem que ter. A gente fala, a gente ainda não tem a frequência que a gente gostaria de ter, a gente ainda não conseguiu organizar, conseguir todos os dias ter um momento, todos os dias Sim. ter uma refeição juntos, porque às vezes não cabe na rotina ainda. Mas eu acho que o cuidar do relacionamento é importante, né? Datas importantes, deixa com a avó às vezes, né? É importante, né, tu ter uma rede de apoio com quem você possa contar, que você às vezes possa deixar o teu filho. A gente, assim, deixou pouquíssimas vezes, a Luísa vai mais do que o Natan, né? Porque o Natan ainda a gente tem um pouco de medo, né? Tem a questão da sonda, então minha mãe já sabe lidar, mas é toda aquela questão, a preocupação tá na mãe e nem tá nos outros, né? Os outros É. cuidariam tranquilo, a mãe se preocupa mais do que. Mas a gente precisa começar, sabe, a deixar, a gente precisa ensinar outras pessoas a cuidar, porque às vezes a gente também vai precisar um dia se ausentar e outras pessoas têm que saber fazer, né? E aí, e pro casal, isso é importantíssimo também pro casal, às vezes sair só os dois, né? Fazer alguma coisa só os dois, Chega a conversar ser sem. estranho, né? Não, os filhos saem sem os filhos. É. Não Uhum. aconteceu ainda. Porque é uma hora, às vezes, tá com saudade das crianças, né? Parece que Mas tá é fazendo uma coisa errada, né? uma sensação de que tá deixando literalmente algo para trás, né? É. É bem isso. Mas é importante, né? Eu considero importante. E assim, ó, eu acho que o cuidado diário, ele, numa família típica, ele é muito mais importante do que grandes eventos, sabe? Os Grandes, detalhes, né? é os detalhes do cuidado do dia a dia que o casal tem um com o outro, sabe? É a preocupação se um tá bem, se o outro não tá, se tá muito cansado, por exemplo, né? Que o Natan tem que fazer dieta de madrugada, tem que fazer medicação. Eu acho incrível, assim, quando o pai literalmente assume a paternidade e ele entende que não, a minha esposa tá cansada, então essa noite eu vou cuidar, essa noite eu vou dar conta. Porque isso torna o relacionamento mais leve e une mais o casal também, sabe? Porque você Sim. se sente acolhida pelo teu companheiro, né? Você consegue encontrar nele literalmente um porto seguro, né? Não, realmente hoje eu preciso de um tempo, hoje eu preciso de um banho mais demorado. Esses É. cuidados contam muito, sabe? Às vezes É, não é isso já renova, né? Já não já. precisa um final de semana inteiro, né? Não precisa ir para um hotel diferente. Não. Não, é cuidado no dia a dia que um tem com o outro, que estabelece, sabe, essa conexão e que faz as coisas ficarem melhores. E Mas, você pode sentar e comer tranquila, né? sim, mas é isso aí. Aqui em casa a gente vai dando um jeito. E viva Vai o ter... WhatsApp também, né? Viva o WhatsApp, porque eu acho que a maior parte das conversas acontece por lá, né? Sim, às vezes troca de carinho também, né? Mano, eu te amo de manhã, mano, É, correr faz parte, né? Mas eu acho que não dá para deixar desgastar, tem que cuidar. A gente é. tem... E é diário mesmo, né? Porque é muito fácil de deixar isso de lado com tanta demanda, né? Sim, Vocês, né, Andressa, vocês, que nem você já disse, né? Vocês são uma família muito feliz. É, eu vejo que vocês fazem as coisas, né? Vocês foram viajar, é, sim. vocês saem, né? Então, enfim, como que isso é dentro da rotina de vocês, com o Natan principalmente, porque ele demanda mais equipamentos, né? Quando vai sair, enfim, né? Mas eu vejo que isso não é um impeditivo para vocês, que vocês levam ele de qualquer forma, né? Sim. A gente sempre acredita, né, que o Natan, ele tem que viver conhecer o mundo como criança, ele tem que vivenciar a infância também, né? Então a gente não limita isso, né? Lógico que a gente não tem a frequência que a gente gostaria de ter, e nem é por falta de querer nosso, às vezes é por falta de estrutura nos ambientes, né? Mas assim, a gente viajou, a gente leva o Natan, a gente não tem problema em instalar dieta num restaurante, em dar dieta no caminho, sabe?
Porque ainda o que mais tem é o olhar dos outros, né? Mas isso Uhum. para nós não interfere em nada na nossa vida, né? O que mais dificulta para nós não é os olhares dos outros, é a falta de estrutura dos ambientes. Que nem a gente às vezes ainda não consegue levar o Natan num restaurante, porque às vezes as mesas são apertadíssimas, não entra cadeira de rodas, não tem como colocar, aí no colo ele fica todo torto, não tem como segurar, Uhum. aí ninguém come. Então, todas essas questões são levadas em consideração antes de sair de casa. Que lugar a gente vai? Tem como visibilidade? Porque você tem que pensar nisso, teu filho também tem que participar e tem que estar bem, né, no local. Por exemplo, tem muito barulho, né? É Ah, barulhento, não, já não gosta muito, ele tem que levar um fone de ouvido, tem que abafar o ruído. Então, assim, consideração. Mas a gente não deixa de sair, de conviver em comunidade, a gente vai pra igreja, Natan vai junto, a gente coloca o fone quando ele tá mais, né, estressado com o barulho. E eu acho que isso é importante porque a criança merece isso, né? A criança faz parte da sociedade e ela tem que viver em sociedade, né? E uma coisa que eu ouvi um dia que marcou muito a minha vida foi que o filho da gente ele é especial só pra gente, né? O resto do mundo ele não é. E eu acho que é um pouco errônea essa frase, porque a gente precisa, sabe, fazer com que os outros enxerguem a criança. E eles não vão enxergar a criança se a criança não estiver nos ambientes. Então a gente exato. tem é a nossa luta que vai fazer com que as coisas mudem. Se não tiver nenhuma criança atípica no restaurante, um restaurante não vai se adaptar para uma criança atípica, né? Então É. eu acho que o Natan tem que ser incluído. Ele até é muito mais cansativo, é mais fácil pedir um lanche em casa. É o que a gente geralmente faz, né? Mas eu acho que é importante viver em comunidade. É importante que Natan veja outras crianças, é importante que Natan veja outras pessoas, outros sons. Tudo isso faz parte desse, né, do Da vida. sensorial, da vida, e ele tem que viver. Então, quando a gente viajou, a gente se preparou para ser difícil. A gente se preparou para a gente se cansar, assim, horrores. E nossa, deu um show, sabe? Ele dormiu em todo o passeio, ele seguiu a rotina dele das sonecas. Chegava 8h40, 9 horas, tava dormindo, no carrinho, na cadeira. Então, eu acho que é aí que tá o importante. É a família continuar vivendo e podendo dar essa oportunidade da criança viver também. Porque às vezes a gente vê muitos pais que se isolam, né? Acabam não Isso. fazendo mais nada Muito. em casa, né? Não saem tomar um café, não saem comer uma coisa diferente, por causa da rotina com o filho. E eu acho que é triste pro filho também, né? Porque aí o que ele vai conhecer são as quatro paredes dentro de casa. E eu acho injusto, É. porque merece, sabe, ver tudo, conhecer tudo, sentir sabores, sentir as cores. Então a gente tenta incluir ele. Lógico que tem coisas, tem lugares que não vai dar, tem É. ambientes que não vai. E aí a gente precisa ter essa inteligência também, É. né? Eu não vou ir no que Reconhecer não. isso é importante. É. Sim. Não vou levar ele num ambiente barulhento que ele vai chorar e vai se estressar. Então, dentro do que a gente pode oferecer, a gente oferece. Mas eu acho que a gente não pode, sabe, limitar tudo, né? Ah, não, meu filho é atípico, eu não posso fazer isso. Ah, meu filho é atípico, eu não posso ir. Ah, meu filho tem uma deficiência, eu não vou conseguir estar. Não. A gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir, a gente vai levar ele. E para nós, assim, isso a gente dá. Bom, a gente instala uma mãe em qualquer canto, né? A gente já sai com uma cordinha daquelas de instalar dieta, é cano de ar, é Uhum. guarda de cadeira. Onde tem um ganchinho, a gente tá botando uma Natan. E a gente tá saindo. Lógico que a gente não sai toda hora, até porque a criança não Sim. gosta, né, de muita mudança de rotina possível. O Natan tá indo com a gente, né? É, e esse planejamento que tu fala, com antecedência, isso evita que a saída seja um caos, né? Que seja um estresse. Então, acho que vale a pena, né? Observar onde que se vai primeiro. Isso, na verdade, gente, é para qualquer pessoa que saia com criança. Seja uma Sim. criança atípica ou típica, tem lugares que não foram planejados para criança, para nenhum tipo Sim. de criança, infelizmente. Então, É, às vezes o pessoal bota aqueles espaço kids lá. Não cabe toda criança lá dentro, né? Nem. típicas que não entendem a tipicidade da outra. Então vira um caos, né? É. E eu penso assim, ó, a gente já foi embora de ambientes. Porque não dava. O barulho tava. Não tinha como sentar na cadeira, o Natan não tinha espaço para ficar. E não tem o que fazer, não tem como tu insistir, sabe? Tu irritar a criança, tu deixar ela berrando, deixar ela chorando. A gente já precisou levantar e ir embora. E não é por maldade do local. Não, é que a gente também não entendeu que o local não era apropriado, sabe? É, isso. Falou, a gente tem que fazer uma pesquisa prévia, né? É, Por exemplo, lugar que não tem rampa de acesso. Como que tu vai subir numa escada, né? é. Com uma criança.
Então isso tu tem que pensar antes, senão tu vai chegar lá, tu vai se irritar e vão voltar brigado embora porque ninguém comeu, porque ninguém conseguiu aproveitar o passeio. Isso, exato. Então é Às vezes tu importante. chega no local e o pessoal fala assim, ah, mas a gente ergue a cadeira e... Tudo bem, mas isso não é acessibilidade, né? Sim, Acessibilidade é que consiga chegar tranquilamente lá, sozinho ou com alguém que tenha carregado, né? sim. E desde, por exemplo, desde banheiro, né, gente? O que a gente Sim. menos vê são banheiros adaptados para crianças maiores. Então, às vezes tu vai no restaurante e não tem onde trocar teu filho. É. E Sim, outro porque trocador, se tem trocador, é é pequeno. pequeno, e ainda às vezes é aqueles que tu abre. Não, Aí é o aquele lá, zero segurança, né? meu filho com quase 20 quilos, metade do corpo dele fica para fora, não tem como fazer a troca da fralda. Então, Não, mas assim, aqui, é nem eu, impossível. com uma criança pequenininha, tenho coragem de colocar naquilo que parece, pensando que vai cair. Sim. Então, esses são detalhes que às vezes eu sei que são esses os detalhes que às vezes impedem os pais de saírem mais. É, Porque daí tu sabe que se acontecer um acidente com o teu filho de vestir a fralda, tu não tem onde trocar. Vai botar no chão a criança, né? é, Então, daí são essas coisas que às vezes te limitam de sair mais. Porque aí você pensa nessas possibilidades e você desiste, né? é, Acho que a gente precisa falar sobre para que essas coisas comecem a mudar, né? Para que os ambientes também comecem a perceber que não, essas crianças também vêm no nosso, né, no nosso estabelecimento, elas também precisam, né, ser bem recebidas, né? Então, nós sempre fizemos uma pesquisinha prévia ali, e se precisar, às vezes até o porta-mala do carro vira trocador, né? Então, é. abre, É, vai mas trocar no... é o que tu falou também. Se não ir, nunca vai mudar, né? Não, Nunca vai ter a adaptação que precisa ter. não. É, E é uma luta que a gente tem que decidir lutar, né? exato. Então, Senão a gente quem, né? é verdade. É, eu acho que já tiveram muitas mensagens, né, nessa nossa fala, mas eu queria que, para finalizar, tu falasse alguma coisa, assim, para as mães que estão te ouvindo, né, principalmente em relação à rotina, coisas que deixam a tua rotina mais leve, que poderia ajudar alguém também. Sim. Olha, eu acho que eu sou muito prática, então às vezes é difícil eu falar sobre, né, alguma coisa que. Porque eu levo tudo com muita tranquilidade, sabe? Eu levo com muita leveza. É lógico que eu tenho os meus momentos também, né, de desânimo, de cansaço, mas no geral eu consigo, sabe, levar de uma forma tranquila. Mas para mim o que funciona literalmente é entender meu filho, sabe? Entender a condição dele, entender a minha realidade, não criar expectativa numa rotina que eu não consiga fazer. Então, para nós, como casa, como família, o que dá certo pra gente é isso, sabe? É viver um dia de cada vez, é o dia que não dá certo, recomeça no outro. É olhar pro meu filho, né? Entender às vezes o que ele precisa, que às vezes é só um colo, né, gente? Às vezes a criança é irritadíssima, tá cansada, tá. E aí a gente olha, o maior erro, eu acho, de mães atípicas é parar de olhar pra criança como criança, sabe? E É, aí você começar a olhar para ela só como uma, mas não faz nada, mas não sente nada, mas não entende. E não, ele é uma criança, que nem eu olho pro meu filho, ele tem 4 anos, então ele é uma criança de 4 anos. O que uma criança de 4 anos faz? Faz birra também. Chora é, quando não quer coisa, fica irritado, quer o aconchego da mãe, quer o colinho do pai. Então, assim, olhar para isso, às vezes é só um colo que resolve, um chamego, um dormir no colo, um embalar no colo. Então, esse olhar é muito importante. E para mim, eu levo isso muito, sabe, para ser leve a minha rotina, para mim viver tranquila, para minha casa estar tranquila, filhos terem uma rotina leve, eu preciso estar bem. Então, assim, minha mente precisa estar bem. O físico, às vezes, nem tanto, né? Porque às vezes a gente tá com uma dor, mas vai mesmo. Mas o importante é o emocional da gente estar bem. Eu fortaleço o meu emocional na minha fé, sabe? Eu busco muito em Deus a minha força todos os dias, peço para Ele me dar estrutura, me dar sabedoria. Eu acho que cada um se apega àquilo que acredita, né? Para fazer dar certo. Eu me apego à minha fé em Jesus, levo Ele comigo em tudo e vivo assim. Não deu certo hoje, vamos tentar amanhã, né? Mas não, nossos filhos merecem pais felizes, sabe? Não é porque eles têm uma condição que os limita que a gente tem que ficar sempre, né? Vivendo aquela coisa ali, né? Ah, minha vida podia ser diferente, mas podia ser assim, podia ser de outro jeito, ia ser mais fácil. Seria. Então vamos é, com o que a gente tem, com o que a gente vive, vamos proporcionar para os nossos filhos uma casa feliz, né? Uma família feliz, que é o mais importante, gente. Porque família feliz, mãe feliz, pai feliz, não tem como dar errado. Eu acho que o maior conselho
posso dar é assim, cuidem de você. Quem cuida precisa ser cuidado, sabe? Quem cuida precisa ser abraçado. Às vezes quem cuida precisa de um colo, né? Aí eu digo às vezes pro marido que, hoje eu tô carente. Porque às vezes quem precisa ser cuidado somos nós, né? Isso é importante porque aí você renova suas forças e aí outro dia você já tá bem para continuar de novo, né? Então minha maior mensagem é cuidem de vocês, da saúde emocional de vocês. Quem tem fé, coloca na fé de vocês aquilo que mexem para a vida de vocês, né? E vamos seguindo dia a dia. Os nossos filhos merecem mães e pais felizes. E a gente não pode, né, limitar nossa alegria a eles estarem fazendo alguma coisa ou não, né? Então, eu acho muito importante isso, né? A gente não pode ser feliz só quando eles fazem alguma coisa que a gente espera que eles façam. Mas a gente tem que ser feliz com todos os pequenos ganhos diários que eles têm. E é o meu conselho, né? É isso que eu vivo, a minha realidade, a minha rotina, e é o que eu consigo fazer e consigo viver bem. É começar a colocar tudo na balança, aí fica difícil mesmo. Então, é o que dá certo aqui em casa. Olha, quem for assistir essa fala com atenção vai tirar mensagens preciosas, né, Andressa? Foi muito E, legal, tá? Eu bom, como eu já falei, né? Eu tô com o meu papelzinho aqui, já anotei várias coisas. Eu sempre aprendo muito com vocês e quem assistir com atenção realmente vai sair renovado. sim, Eu vou deixar a live no YouTube também, então, para muita gente assiste depois, né? E muita gente sim, gosta de assistir lá, porque daí ele coloca lá para um pouquinho mais rápido, né? sim. Mas eu vou deixar salvo aqui no Instagram também. Muito, muito obrigada pela tua disposição, por achar um momentinho aí na agenda corrida para falar comigo e com todo mundo que vai te ouvir ainda hoje. Muito Sim. obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, né? Eu acho que se a gente pode agregar alguém ou na vida de outra mãe que talvez esteja, né, meio perdida nessa rotina maluca, eu acho que já valeu, né? Eu acho que a gente tem que se unir, né? Como mães atípicas, porque da outras coisas ficam mais leves também. Então, eu aqui agradeço pela oportunidade, agradeço por cada um que vai ouvir, que vai, né? E se a gente puder trocar, essa troca aí é muito importante. Eu acho que o que tu faz é maravilhoso, porque a gente precisa ser ouvida, né? E como a gente vai ser ouvida se não tem quem dê voz pra gente, né? Exato. Então, é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, né? Muito obrigada por todo o acolhimento que a clínica faz, não só com o Natan, mas com a gente como mãe também, que isso é muito importante. Então, um agradecimento da minha família para ti, para a clínica, para todas as meninas lá. Só gratidão. Obrigada, imagina, a gente. No fim, a gente adora, né? Porque é bom para todo mundo. Sim, E bom. agradece o Caio também, né? Que deu uma mão para nós aí hoje. Verdade. Então tá, gente. Boa noite, Andressa, para todos vocês. E até a próxima. Acho que vamos ser próximas, que vai render assunto bom. Ai, que bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.